Amém. Leia comigo Lucas 14, a partir do versículo 25. Sem nenhuma delonga, quero ir diretamente à palavra. Lucas capítulo 14, a partir do versículo 25. Lucas 14, 25 diz que grandes multidões acompanhavam Jesus. E ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que o seu pai, a sua mãe, se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Deus fortaleça-nos com a sua palavra. Amém? Assente-se e não distraia. Vamos meditar nesse momento precioso que passa tão rápido. Vamos meditar na palavra de Deus. Esse texto é um chamado forte. Dei aquela ênfase que o texto pede. E esse texto começa relatando que Jesus era acompanhado por grandes multidões, significando que tinha gente de todo tipo, de idade, gente que era religiosa, gente não religiosa, pobres, provavelmente ricos, gente de todo tipo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Jesus saíra da Galileia, estava indo rumo a Jerusalém. Ia para Jerusalém, partindo então daquela região onde ele, como homem, passou boa parte da sua vida, região ali da Galileia. Um tempo da sua vida viveu em Nazaré e o tempo do seu ministério em Cafarnaum, próximo ao lago de Genezaré, na região da Galileia. Muita coisa Jesus já tinha feito, muita coisa Jesus já tinha dito, ensinado. Impressionava as multidões com o seu poder, com a sua autoridade, os sinais que havia feito, curando enfermos, libertando oprimidos de demônios, ressuscitando mortos. Aquilo tudo levava Jesus a ser seguido por multidões. E o fato dele estar acompanhado de multidões ensejou Jesus a contar duas parábolas para ensinar acerca do discipulado, ou seja, para ensinar o que implica ser seguidor de Jesus. Para nós, o que significa ser cristão verdadeiramente. Então, essas são as parábolas ilustrativas do custo do discipulado. Jesus falou acerca de uma torre e falou acerca de uma guerra. Falou acerca de um homem que, antes de construir uma torre, deve calcular o custo da construção, para depois não passar a vergonha, não ser zombado e nem dizerem: olha, que imaturidade. Em vez de parar e calcular se tem dinheiro para construir, não fez. E ficar sendo zombado, ridicularizado. E a outra ilustração
que Jesus fez, podemos chamar de a outra parábola, é o rei. O rei, antes de sair à guerra, a guerra é quase que inevitável. Se alguém declara guerra contra um país, contra uma nação, ele precisa tomar uma atitude. Porém, antes de ser intempestivo, antes de ir à guerra, ele deve pensar e calcular, deve reagir bem, deve calcular os custos de colocar a vida dele e de todos os seus em risco e perder uma guerra e depois também ser ridicularizado. Queridos, Jesus é simples na sua ilustração. Esses ensinamentos de Jesus são claros, mas nós precisamos aprofundar-nos um pouco, fazer um autoexame pessoalmente, individualmente e pensarmos acerca da nossa vida cristã. Do discipulado. Seguimos a Jesus? Você segue a Jesus? Verdadeiramente? Com que motivação? O que você espera? Você entende o custo de ser um cristão? De ser um seguidor de Jesus? As bênçãos terrenas e os sinais feitos por Jesus não devem ser a motivação para se seguir a Jesus. Não são as bênçãos? Não são os sinais? O que Jesus afirma sobre seguir a Ele? Grandes multidões acompanhavam Jesus. Talvez ele estivesse à frente, talvez ele estivesse no meio. A caminhada era de Galileia a Jerusalém, levava alguns dias, talvez uma semana, talvez um pouco mais, dependendo do grupo de pessoas, das pessoas. Jesus caminhando com as multidões, mas o que levava cada um daqueles a seguir? Porque Jesus conhecia os corações, ele esclarece, porque o que vai acontecer em Jerusalém, uma série de acontecimentos, o levarão à cruz. E muitos se escandalizariam, muitos achariam que estavam errados, que estavam seguindo alguém que eles pensavam que era, mas não era. Jesus quer esclarecer, porque ele não quer simplesmente uma multidão seguindo a ele. Ele quer pessoas que o fazem com a motivação certa. O que Jesus afirma? Vamos enumerar algumas coisas e trazer isso para a nossa vida em pleno século XXI, nesses dias que estamos vivendo. Primeira coisa que podemos destacar aqui é que não se deve seguir a Jesus com motivações erradas e expectativas falsas. É ruim ser frustrado, né? Ou se frustrar. Jesus está dizendo, querem seguir a mim? Eu vou lhes dizer o custo. Multidões, talvez muitos pensamentos, muitas expectativas, muitas motivações. Alguns estavam desconfiados, será se é ele o Messias? Alguns afirmavam, é o Messias. Ele veio livrar-nos do poder opressor do Império Romano. Ele vai mandar embora Herodes, ele vai romper com o imperador romano, ele vai cumprir as profecias, e nós seremos um povo livre. Essa expectativa estava equivocada. Jesus não veio para uma nação, Jesus veio para uma multidão de pecadores. Muitos esperavam que Jesus, com aquele poder e autoridade, fizesse grandes sinais, ou, quem sabe, levantasse as mãos e todos os soldados do Império Romano que estivessem ali em Jerusalém, ou em toda a Judéia, caíssem, ou fossem tomados por quem sabe, uma enfermidade que os fizesse ficar fracos. As expectativas poderiam ser muitos os pensamentos. Talvez outros estivessem seguindo Jesus, dizendo, olha, se eu ficar doente, eu quero estar perto dele. Ele vai impor as mãos sobre mim e eu vou ficar curado. Eu não terei problemas. Talvez outros dissessem, eu vou acompanhá-lo. Eu não vou precisar trabalhar tanto. Ele multiplicou pães e peixes. Fez isso 2 vezes. Eu vou estar bem. Só conjecturando, queridos. Muitas motivações.
O reino de Deus dispõe de muitas bênçãos, é verdade. Jesus tem muitas e muitas bênçãos a dispensar sobre a vida daquele que crê nele. O reino de Deus tem muitas bênçãos. Nós sabemos disso. Mas não devem ser as bênçãos que nos devem mover a seguir a Jesus. Se o Senhor já nos der tão e simplesmente, não que seja algo simples, o perdão dos nossos pecados e certeza de vida eterna, já estamos bem. Mas Ele nos dá tantas outras coisas, pelo simples fato de crermos nele, de termos rompido com uma vida egoísta, de pecado, mas para seguir a Ele. Ele já nos compensam com muitas bênçãos, mas não são as bênçãos que devem nos motivar a seguir a Jesus, a ser um cristão. Jesus, Ele sim, Ele é a nossa motivação, a sua pessoa, a sua missão, a sua obra redentora e o engrandecimento do seu reino. Há pesadas implicações para os que querem seguir a Jesus. Você percebeu nas palavras de Jesus? Há pesadas implicações em se ser um seguidor de Jesus. Para ilustrar, voltando até a quarta-feira, os que aqui estiveram, acompanhando o fechamento da série de reflexões acerca das promessas das bem-aventuranças, lá em Mateus capítulo 5, versos 11 e 12, Jesus falou o seguinte: bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Olha, quem segue a Jesus pode incorrer nisso tudo, mas Jesus está dizendo, bem-aventurados são vocês se isso acontecer com vocês. E ele continuou, alegrem-se e exultem, porque é grande a recompensa nos céus. Foi assim que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. É apenas uma ilustração do que Jesus disse. Vocês estão dispostos a me seguir, custe o que custar? Tem alto preço, tem implicações severas. Mas ele está dizendo aqui, vocês vão reconhecer ao final que vai valer a pena. Vai valer a pena. O discipulado tem seu preço. E aqui Jesus, ao contar essas duas parábolas, essas duas ilustrações, ele está querendo fazer-nos pensar nesse alto preço, em que afirmamos mais uma vez, mas que vale a pena ser seguidor de Jesus. O que leva você a ser um cristão? Como eu gostaria de estar em cada encontro de célula e ouvir a resposta dos irmãos essa semana. O que leva você a ser um cristão? Será se a tradição familiar? Toda a minha família, meus avós, bisavós, meus pais, são cristãos, são crentes. Será se o que leva você a ser um cristão são as bênçãos terrenas? Ou uma força motivacional com a companhia de gente boa, com a companhia de boas pessoas, simpáticas, de um papo agradável? Se é algo que leva você a ser um cristão, é a aceitação social, ter pessoas que aceitam você dentro de um círculo de amizade, de relacionamento, isso é tão importante. Será se o que leva você a ser um cristão são esses amigos para as horas das aflições, para as dificuldades, ou para não ficar vítima da solidão que pode acontecer com qualquer um no ambiente de sociedade, seja uma cidade pequena ou até uma grande cidade? Não quero ficar sozinho. Quero que, quando envelhecer, estar cercado de gente que poderão até olhar por mim. Aspirações erradas serão frustradas. Essas coisas são boas, à exceção de tradição familiar, que pode ser um grande equívoco. Precisamos viver aqui e pedir a Deus bênçãos, porque nós somos inteiramente dependentes dEle. Precisamos viver aqui cercado de boa gente, ter bons relacionamentos, faz parte para nosso desenvolvimento, até para melhor oportunidade de exercitar o caráter, vivenciarmos
com boas lembranças, envelhecer juntos, ter histórias boas para contar, fazer parte de um grupo, é necessário. Deus nos criou para a vida social. O primeiro ambiente social que Ele nos deu oportunidade de experimentar é o ambiente da família. Pai, mãe, marido, esposa, filhos e depois os agregados. Isso é extremamente importante para a nossa alegria e segurança. Mas, queridos, ser um cristão não são essas coisas que devem nos levar a sermos cristãos e seguidores de Jesus. Alguns anos atrás, uma pessoa disse: pastor, eu fui para a igreja para casar. E casou. Mas passados os anos, o casamento não foi adiante. A igreja é um bom lugar. Não é um lugar perfeito, não se encontrará as pessoas perfeitas, mas é um bom lugar para se pedir a Deus, mostra-me, dá-me a sabedoria, a sensibilidade de escolher alguém que ama o Senhor, para que eu possa dividir a vida, os bons e os maus momentos, alguém que tem o mesmo pensamento, o mesmo amor pelo Senhor, alguém desprendido das coisas. É um bom lugar, a igreja é um bom lugar para se pensar em ver e receber de Deus alguém para constituir casamento e família. Mas não são essas coisas que devem nos levar a sermos cristãos. Volto a dizer, Jesus nos ensina que aspirações erradas serão frustradas. E os evangelhos registram que quando Jesus foi então preso, espalhou os 12 para todo lado. Quando ele foi crucificado, muita gente se escandalizou, porque estavam seguindo a Jesus, não com a devida atitude, não estavam devotando amor a Ele, como deveriam, não estavam dispostos a morrer junto com Ele. Pedro foi aquele, o bem impulsivo, corajoso, ele diz: pelo Senhor estou disposto até a morrer, eu vou morrer com o Senhor. E Jesus diz: olha o que você está dizendo, Pedro. Se não for o grande amor do Senhor Jesus que nós cantamos aqui, e a disposição de Jesus de perdoar, Pedro não teria nenhuma chance, mas o Senhor mostrou que o perdoaria e o perdoou, dizendo: Pedro, vai cuidar das minhas ovelhas. Falou 3 vezes, deu-lhe uma missão nobre. Queridos, Jesus nos ensina nesse texto que nós temos que ser cristãos com a motivação certa, e daqui a pouco nós vamos mencionar acerca disso. Não se deve seguir a Jesus com motivações erradas e expectativas falsas. Mas também ele nos ensina que quem segue a Jesus deve fazê-lo livremente e cônscio do custo envolvido. Falo de minha experiência, não para me vangloriar, é apenas uma ilustração. Aos 12 anos, decidi seguir a Jesus. Minha mãe estava em casa, estava acompanhada de 2 crentes, 2 líderes, um pastor e um diácono. E fiz ali a minha entrega da minha vida, do meu futuro, de toda a minha vida a Jesus aos 12 anos. Não porque minha mãe me disciplinou, me obrigou, me constrangeu. Foi uma decisão livre, cônscio de que nasci pecador e morreria um pecador perdido se Jesus não viesse morar em minha vida. Livremente fiz a escolha, convidei Jesus a entrar na minha vida e a perdoar os meus pecados. Fiz aquilo de forma consciente. Quem segue a Jesus deve fazer assim a sua escolha, a sua decisão. Nos versos 26 e 27 desse texto, Jesus diz: se alguém vem a mim, ele está colocando sempre no sentido bem individual. E ele usa aqui, o texto está aqui colocado, os pronomes possessivos, que dão ligação com o indivíduo tomando a sua decisão. É o seu, os seus, suas, seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua própria vida, a sua cruz. Jesus nos ensina que devemos tomar a nossa decisão de segui-lo e de ser cristãos, crentes em Jesus, discípulos dele, de forma livre, sem constrangimento e com consciência livre, mas entendendo o alto custo que envolve segui-lo.
Ser seguidor de Jesus é uma decisão pessoal, portanto. É uma decisão que tem como base o amor, não o interesse de coisas ou bens ou bênçãos. E é uma decisão vital, é individual, é uma decisão por amor e é uma decisão vital. É uma decisão que exige total comprometimento com Jesus e o seu reino. Ninguém que se diga ser um seguidor de Jesus o será verdadeiramente, se não o seguir com proximidade e com intenção de lhe obedecer. Proximidade de Jesus, com a intenção de ver o que ele está fazendo para imitar-lhe, ouvir o que ele está dizendo para obedecer. O cristão verdadeiramente seguidor de Jesus é aquele que ouve, que anda pertinho de Jesus. Não que o olha de longe e corre para ele dizendo, está doendo, salva-me, cura-me. O cristão verdadeiro é aquele que é íntimo de Jesus. E ele não nega esta proximidade. Jesus deixa claro que dar a vida a ele vai muito além do que está disposto a morrer pela causa dele. Mas Jesus está dizendo que dar a vida para ele é, antes de mais nada, viver para ele, viver com ele, doar-se a ele, dedicar os seus dias, meses e anos à sua causa e ao seu reino. É vida diária, é vida constante, é cada dia, é cada instante com Jesus, dizendo, Jesus, guia-me, Jesus, fortaleça-me, Jesus, obrigado, Jesus, estou com medo, manda esse medo embora, faz-me lembrar quem é o Senhor, faz-me lembrar o que eu posso ligado ao Senhor. Ou seja, viver por Ele e para Ele até a morte. É carregar a cruz, que ele mencionou no verso 27. Carregar a cruz vem antes da morte. Estamos na vida aqui ainda. A morte virá um dia, mas e esse tempo entre o hoje até a nossa morte? Você está seguindo a Jesus? Carregar a cruz vem antes da morte. E após a morte, vem a glória e o descanso. Veja que por mais pesada que seja essa palavra de Jesus, esse preço que Jesus menciona de ser um seguidor dele, é extremamente compensadora essa decisão. Porque a glória eterna, celeste, celestial, espera aqueles que são verdadeiramente crentes em Cristo Jesus. Quem não calcula e considera o custo da vida de um seguidor de Jesus, irá escandalizar-se, provavelmente desanimar e acovardar-se. Não é à toa que Jesus usou essas duas ilustrações. Construir uma torre, tem que calcular, tem que considerar o custo disso. Uma guerra, uma coisa inevitável. Às vezes somos perseguidos sem fazer nada, sem ofendermos ninguém, só pelo fato de sermos quem nós somos. Mas ainda assim, o Senhor Jesus está dizendo, calcule, veja se você está disposto a fazer, então, um acordo de paz, abrir mão de alguma coisa, considerar paz por meio de algumas condições, tudo precisa ser calculado. Ora, Jesus está dizendo aqui da lógica, que temos que usar a razão para pensarmos naquilo que envolve a nossa decisão, para depois, então, estarmos tranquilos quanto ao resultado que há de acontecer disso. Mas eu estou dizendo, quem não calcula, quem não olha para o preço, quem não considera o custo de um seguidor de Jesus, vai escandalizar-se, por exemplo, com a imperfeição dos demais. Olha, eu fui para a igreja achando lá que todo mundo era bom, perfeito, amoroso, gentil. Vai escandalizar-se, porque tem gente lá que tem graves defeitos, mas é lógico, a igreja não é lugar de gente perfeita.
Jesus disse que até entre a igreja, entre o rebanho dele, haveriam lobos, haveria entre o trigo, que dá bom fruto, haveria também o joio, que é fogo de palha e que contamina. Olhe para Jesus, siga Jesus, e não olhe para as pessoas para não se escandalizar, porque quem olha para Jesus não vai se escandalizar, ele não vai decepcionar ninguém. Mas quem não calcula irá desanimar ante as primeiras cobranças do mundo ímpio e até mesmo dos familiares. Você não é crente? E a pessoa que não calculou verdadeiramente o custo e o resultado, acaba por desanimar, não resistir à cobrança e à pressão. Mas sabe que Jesus avisou que nós seríamos muito vistos, seríamos muito exigidos, muito cobrados, porque há muita gente que é assim, é pronto para olhar o defeito dos outros, fazer acusação e juízo, juízo temerário, juízo indevido, juízo não com justiça. Mas o que olha para Jesus, o que entende que Jesus é a própria vida, entende que a motivação para sermos cristãos é Jesus, a pessoa dele, o que ele fez, e não importa o que possam dizer, esse não vai desanimar ante as críticas. Ou aquele que calcula e não calcula, melhor dizendo, e não considera o custo de ser um seguidor de Jesus, irá covardar-se ante a perseguição, irá covardar-se diante da decisão ameaçadora de morrer ou não, abandonar a fé em Jesus ou não. Aquele que não calcula poderá covardar-se. Talvez isso tenha um efeito muito maior e uma compreensão muito mais fácil se nós mencionarmos hoje a igreja perseguida. Há dias atrás, houve um grande movimento de oração por 5 missionários, na verdade 3 missionários e 2 novos convertidos na Índia, que foram presos e lá ficaram, sem uma acusação formal e sem uma razão, foram presos. E num processo que não foi bem encaminhado, processo de coisa alguma, mas quem prende tem que ter um processo para acusar e o juiz dar o seu parecer. Nós oramos e finalmente, depois de alguns dias, quase um mês de prisão, foram soltos, mas implicou em um custo. Mas talvez isso seja um exemplo pequeno. O que diria o testemunho que vimos, que ouvimos, que recebemos? Eu esqueci o país agora, porque são muitos países que perseguem a igreja, mas uma igreja fez uma parceria com o PEP, que é um programa missionário de atendimento a crianças, com educação e alimento. A igreja tinha uma unidade do PEP, e aquela igreja, aquele templo, ele foi invadido por radicais, foi incendiada, e 10 crianças foram mortas, crianças. E alguns adultos que ali estavam também foram mortos. Quase 30 pessoas morreram, o templo incendiado. Mas eles permaneceram fiéis, aqueles que sobreviveram permaneceram fiéis e não voltaram atrás, e não fugiram covardemente, se bem que se pudessem fugir, deveriam fazê-lo. Jesus, inclusive, disse que diante de perseguições, não há problema nenhum eu fugir da perseguição, mas se não tiver jeito de fugir, se alguém ameaçar e colocar a espada no peito e dizer, você renuncia a Cristo agora e viva, ou você permanece com esse Cristo e você vai ser morto agora. O verdadeiro cristão, o verdadeiro seguidor de Jesus, ele não temerá pela própria vida, ele não vai se acovardar, porque ele sabe quem é Jesus, o que ele fez, o que ele prometeu, o que ele vai dar. Jesus morreu por nós. Que nos custaria dar a vida por esta fé, por ele, por amor a ele? Receberíamos o que depois disso? A vida eterna. Então Jesus nos ensina nesse texto que quem segue a Jesus deve fazê-lo livremente e cônscio do custo envolvido. Mas quando falamos em custo, claro que nós também sabemos o resultado final da nossa fé em Cristo Jesus. Para aquele que não calcula, ele terá ao final vergonha, críticas, zombarias, como Jesus ilustrou, com a torre e com a guerra.
Você sabe o custo do discipulado? Você sabe o custo de ser um cristão verdadeiramente? Mas eu quero avançar e dizer que Jesus ensina o custo do discipulado. Dos versos 28 a 33, ele deixou isso muito claro. Ele fala aqui em aborrecer, em algumas versões, o verso 26, se alguém vem a mim e não aborrecer, as versões mais antigas falam isso, nas versões mais atualizadas diz, se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o pai, a mãe, a mulher, os filhos, irmãos, irmãs, etc. Jesus está falando aqui que o custo do discipulado passa por aborrecer, passa por levar a cruz e passa por renunciar tudo que tem. É o final desse texto, lá no verso 33. Eis aqui, de forma resumida, concisa, o custo do discipulado. Mas a gente precisa aprofundar um pouco mais isso. O que seria na prática isso? Aborrecer ou amar menos, você precisa amar mais a Jesus. Você precisa ter um amor maior a Jesus, a ponto de, se tiver que escolher entre uma pessoa e Jesus, Jesus tem que ter sempre a primazia. Levar a cruz significa ser seguidor de Jesus decididamente. É uma identidade forte. Para aqueles naquela época que viam crucificações, que não era coisa apenas que acontecia ali, naquela parte do Império Romano, mas acontecia pelo mundo afora, a violência, e a humilhação e o sofrimento que era imposto a um condenado. Não obstante ser levado à dor de ser morto numa cruz com pregos, o indivíduo ainda era constrangido e obrigado a carregar a sua cruz. E todos viam, lá vai um condenado, lá vai um miserável, costumavam dizer, lá vai um infeliz, lá vai um grande pecador. Talvez algum dissesse, vai tarde. Levar a cruz, para eles, tinha um significado muito mais claro do que para nós. Mas Jesus está dizendo que o custo do discipulado é levar a cruz, é ser um seguidor de Jesus decididamente, disposto a viver e morrer por Ele. Mas Jesus também fala renúncia, renunciar tudo o que tem. Aqui não envolve apenas bens, não que tem que fazer isso, não que aquela irmã que vai batizar no domingo que vem tem que vender as suas joias, o seu anel, dado com brilhante e ouro pelo seu digníssimo admirador, não, eu vou entregar isso para os pobres. Não tem que fazer isso não. Aquele carro que está ali na porta do templo, ele tem que ser vendido e doado. Não, não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que o seguidor de Jesus e o custo do discipulado implica estar disposto a abrir mão de qualquer coisa, posição, bens, riquezas, poder, pelo simples fato e alegria de ser um cristão fiel, de ser um seguidor de Jesus. Ter disposição de qualquer coisa nesse mundo, ser colocada de lado, mas para ser fiel a Jesus. Você tem coragem de fazer isso? Olha o custo do discipulado. Passa por aqui. Ao longo do tempo, o apóstolo Paulo diz que o Senhor Jesus deu dons às pessoas para a edificação da igreja, para que o evangelho fosse pregado no mundo todo. E dentre a relação de dons, tem o dom de ser um evangelista e tem o dom do apostolado. Naquela época, foi aos apóstolos, o grupo fechado dos 12, mas o significado é o enviado. O dom do apostolado hoje só pode ser entendido, do meu ponto de vista, de muitos estudiosos, ser um missionário. Já conheci alguns missionários, ou muitos missionários ao longo da minha caminhada cristã, e já ouvi de alguns que deixaram uma carreira profissional que poderia levar-lhes a uma vida muito próspera, mas para fazer o evangelho chegar a diversas culturas e povos, lugares distantes. Pastor Joed, por exemplo, médico, ele com sua esposa, se permanecesse no Rio de Janeiro ou São Paulo, nessa carreira,
teria prosperado muito, mas sabe onde ele foi parar? Num país pobre, distante, e lá, além de cuidar de pessoas, de corpos, ele também plantava arroz junto com as pessoas daquele lugar, para mostrar para eles que ele era uma pessoa comum e queria estar ali solidário, aprender com eles, aprender, testemunhar de Jesus para eles, ser Jesus na vida deles. E ele dedicou e tem dedicado a sua vida para o campo missionário, como médico e missionário. Esse é um exemplo maravilhoso do que significa o discipulado, renunciar tudo que tem, estar disposto a abrir mão do que for preciso, mas por Jesus e pela causa dele. Não estou dizendo que você tem que abandonar a sua profissão, vender os seus bens e sair por aí contando com a bondade, benignidade, de ter o que comer, o que vestir, mas falar de Jesus. Isso hoje seria uma loucura, a não ser que Deus mandasse você fazer isso. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que esteja disposto, se Deus chamar, a fazer qualquer coisa por amor a Cristo e por amor à causa. Veja, os primeiros apóstolos, Jesus chamou nominalmente. Pedro e seu irmão deixou a companhia de pesca do seu pai e foi ser um seguidor de Jesus, um apóstolo e depois um pregador do evangelho. Foi assim com Tiago e João. Tiago deixou de ser um pescador próspero, morreu, o primeiro dos apóstolos a morrer por amor a Jesus. Foi morto pela espada a mando de Herodes. Querem ouvir o exemplo de Paulo para ilustrar isso? Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 3, dando o seu testemunho, a partir do versículo 7, Filipenses 3, 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Considerei perda para ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Ele diz, na verdade, considero tudo como perda. Ele considerava tudo que tinha, mas como algo que não o motivava a viver por aquilo. Ele diz aqui a razão, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Paulo não era escravo do poder, da cultura, ele não era escravo do prestígio como um fariseu religioso, bem educado, ele não era escravo de qualquer propriedade, ele não era escravo da esposa, porque não tinha. Se foi casado, já não era mais, porque em algum momento ele disse, gostaria que todos fossem como eu. Mas, se alguém tem muita necessidade, não pode conter, então que se case. Mas ele está dizendo aqui, considero tudo como perda por causa da sublimidade de conhecer Cristo, que agora é o seu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Ele diz, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que ele tivesse dúvida da ressurreição, mas ele estava dizendo, eu sei que eu vou morrer por causa de Jesus, mas eu estou tão ansioso de experimentar a ressurreição que ele vai me dar. Isso é um exemplo maravilhoso do que significa o custo do discipulado, renunciar a tudo que tem. Jesus também deu um exemplo, não falando dele próprio, mas falando para os seus seguidores. Em Lucas 18, verso 28 a 30, Jesus respondeu a Pedro, porque Pedro diz, olha, nós deixamos nossa casa e seguimos o Senhor. E Jesus respondeu, em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais e no mundo por vir, receberá a vida eterna.
Se alguém ficou com medo do custo do discipulado, está aqui uma boa resposta e uma boa motivação. O que Jesus fala do custo do discipulado? Ele afirma que temos que dar primazia absoluta a Ele. Discipulado é dar primazia absoluta a Jesus. Claro que Jesus, Ele não espera que sejamos hostis com os nossos familiares, que desprezemos pai, mãe, esposa. Claro que Ele não está falando isso. Mas Ele está dizendo que devemos amá-lo a tal ponto, de tal forma, que sempre que tivermos que decidir entre Ele e outra pessoa, coloquemos Ele em primeiro lugar. Por isso que a expressão aborrecer, em algumas Bíblias, significa: eu admito que eu amo menos a minha esposa, porque eu amo mais a Jesus. Eu admito que eu amo menos o meu filho, porque eu amo mais a Jesus. Eu admito que eu amo menos o pastorado, porque eu amo mais a Jesus do que o pastorado. E qualquer glória que possa receber no pastoreio, no pastorado, servindo a Jesus. A gente sabe que uma decisão dessa, para aquele outro que não é um cristão, vai ficar aborrecido. Que isso, você me ama menos? Mas não seria justo dizer: não, eu amo mais você, querida, do que eu amo a Jesus. O amor maior tem que ser sempre de Jesus. Por falar isso para alguém, eu amo mais a Jesus do que você, muitas pessoas vão ficar aborrecidas, porque não entendem o amor de Jesus. Jesus fala do preço do discipulado. Ele diz que o discipulado tem esse preço, de estar disposto a renunciar à autopromoção, à afirmação pessoal, e estar pronto até ao sacrifício. A afirmação pessoal é uma coisa necessária para o bem-estar emocional, psicológico do indivíduo. Mas a autopromoção, o que muita gente busca, com o advento das redes sociais, muita gente busca isso, mas é uma ilusão ter lá 1 milhão de seguidores. Eu, se tivesse 1000, já ficaria assim: nossa, que beleza. Mas tem gente que não se satisfaz com 500 mil, 1 milhão, 15 milhões. Isso é autopromoção, mas leva isso aonde? O preço do discipulado que Jesus ensina é: nós precisamos estar dispostos a renunciar a toda a autopromoção. Porque carregar a cruz não é autopromoção. Carregar a cruz é rendição. Rendição absoluta e incondicional por amor a Cristo. Ou seja, amar a Jesus mais do que a si próprio é o preço do discipulado. Não é que não possamos ter amor próprio, devemos amar a nós próprios, mas nunca a ponto de amarmos menos a Jesus e mais a nós. O amor maior sempre a Jesus e por Jesus. Jesus ensina que o preço de discipulado implica em saber que a cruz precede a coroa e o sofrimento precede a glória. Paulo, numa viagem missionária que foi, ele voltou pelo mesmo caminho, pelas mesmas cidades e igrejas, dizendo: olha, importa que com muita perseguição entremos no reino, viu? Não se escandalizem com perseguição. É com muita perseguição, é com muito esforço. Jesus está ensinando aqui que antes de pensarmos na coroa, na glória, temos que estar dispostos a padecer, a sofrer, a nos auto-humilharmos, a uma entrega total, dispostos a carregar a nossa cruz, dizendo: eu sou um cristão, sim, sou um crente em Cristo Jesus. Tomar a cruz, o Senhor Jesus diz no verso 27, e vier após mim. Veja, proximidade com Jesus, Jesus à frente. Quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Seguir a Jesus até a morte, para só depois ver a glória. Tem gente que está querendo a glória, acha que merece a glória humana e até a glória do céu. Vai se frustrar e não vai desfrutar de coisa alguma. Em benefício do chamado de Jesus, meu irmão, minha irmã, em benefício do chamado de Jesus e da oferta dele, do reino dos céus, você está disposto a sacrificar os seus interesses e os seus desejos? Jesus ensina.
que o discipulado implica em renúncia de tudo. E ele diz: a renúncia de tudo é algo justo. É algo justo para aquele que quer a glória do reino e a vida eterna. Qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Jesus terminou esse texto falando isso. Mas a renúncia de tudo é justo. Sabe por quê? Porque receberemos algo que jamais receberíamos aqui neste mundo. Desfrutaremos daquilo que jamais desfrutaríamos aqui, nesse mundo, nesse corpo, em toda a nossa vida. Jesus deixa muito bem entendido que tudo que temos ou alcançarmos não compensará os benefícios de sermos os seus discípulos. Nada será mais importante para o seguidor de Jesus do que o próprio Jesus, reinando no coração. Se Jesus reina no coração, o servir a Ele, o servir ao reino, será um prazer, será uma prova de amor, será a causa maior da vida. Se Jesus reina no coração, segui-lo, bem como os seus ensinos e o seu exemplo, será o distintivo mais honroso e bastante que possamos desejar nesta vida. Ser chamado seguidor de Jesus, um cristão que segue Jesus de perto. Assim, queridos, o discipulado não se firma na imaturidade, mas o discipulado vai nos levar à maturidade, até ao ponto de sabermos decidir corretamente e sabiamente aquilo que de fato tem valor. É o que Jesus quis ilustrar com o construtor da torre e com aquele que está sendo chamado a guerrear. O discipulado vai nos levar à maturidade, queridos. Saberemos tomar as decisões mais acertadas, as melhores, saberemos reagir a toda e qualquer circunstância ou perseguição, porque seguimos a Jesus e os seus ensinos. Nesse final, algumas perguntas provocativas. Seus interesses e desejos estão à frente dos interesses e desafios da vida cristã? O que você considera mais, a autopromoção ou o sacrifício por amor a Cristo? O que você considera mais, os bens e bênçãos terrenas ou as bênçãos da filiação de Deus e a vida eterna? O que você considera mais, o prazer egoísta e passageiro da carne ou a paz da consciência pura e da vida santificada, que será recompensada com as dádivas da vida eterna nos céus? Jesus exige, queridos, comprometimento. Não basta ir a Ele pelas bênçãos. É preciso ir a Ele por amor a Ele, pelo que Ele é e pelo que Ele faz. É preciso ir a Ele e permanecer após Ele, ou seja, segui-lo até o fim. Você está disposto a percorrer o caminho do discípulo de Jesus até o final? Deus abençoe você nessa caminhada. Agora, os discípulos de Jesus não andam espalhados e sozinhos, andam bem próximos, porque os discípulos de Jesus formam o rebanho de Jesus, a família de Deus, e a igreja é vital para esse desenvolvimento e para o discipulado. Por isso, no domingo que vem, vamos, num momento como esse, celebrar batismos, e vamos nos alegrar com isso. E que você se motive a também fazer outros discípulos de Jesus, porque Ele nos mandou fazer isso. Que você tenha grande alegria de estar na igreja de Jesus e de representar o reino de Deus com identidade bem definida. Sou crente em Jesus. Por Ele viverei, por Ele morrerei, com Ele estarei para todo sempre. Feche os seus olhos, dê uma resposta ao Senhor. O que você entende que precisa dar como resposta ao Senhor após essa mensagem? O que você entende? A equipe de louvor pode estar aqui. Aquele que estiver
na live, não se escandalize, porque nós precisamos remir o tempo. Temos um cântico, mas antes desse cântico, o que você acha que precisa dar agora como resposta ao Senhor por esta palavra? Talvez você queira dizer: Senhor, perdoe-me. Talvez você queira dizer: Senhor, ajuda-me. Talvez você queira dizer: Senhor, estou aqui, decido ser um discípulo verdadeiramente. Talvez você queira dizer: Senhor, eu não tenho sido um cristão verdadeiro, mas eu quero ser a partir de agora. Talvez você queira dizer: Senhor, eu já creio no Senhor, mas estou fora da igreja. Quero fazer parte da igreja do Senhor, quero me batizar. Dê a sua resposta, ela é pessoal. E que o Senhor abençoe. Senhor, nós agradecemos por esta palavra pura e verdadeira, sincera, clara, da parte do Senhor para nós. Agradecemos pela tua bondade e paciência. Agradecemos a rica e honrosa oportunidade de sermos chamados, feitos filhos de Deus, herdeiros da vida eterna, co-herdeiros com Cristo Jesus da eternidade. Senhor, abençoe os que tomam decisão agora de tomar uma atitude nova, positiva, reagir a um estado de passividade e a chegar-se ao povo de Deus para representarmos o reino do Senhor e espalharmos esse amor para tantas pessoas. Senhor, sela aquela pessoa que nessa hora está decidida a ser um seguidor de Jesus, por entender que valerá a pena deixar tudo o que necessário for, mas para receber esse perdão amoroso de todos os pecados e a promessa da vida eterna. Sela esta pessoa que decide agora com o teu Espírito Santo e move a tua igreja ousadamente a continuar firme, comprometida na batalha da fé em Cristo Jesus como discípulos dele. Assim oramos no nome de Jesus. Amém.